Olá, amigos, professores da disciplina de seminários em Biosistemas 3. Eu vou gravar agora o meu trabalho, aquele trabalho preliminar que foi pedido pelos professores, aonde nós vamos mostrar um pouco do nosso projeto e agregar a ele um artigo da revista Nature ou Science ou The Cells. Tomo a liberdade agora, então, de poder projetar a tela aqui para vocês. Já estou com o meu tempinho aqui no start, para que eu não exceda, então, os 15 minutos aí propostos para a atividade. Muito bem. Então, vamos lá. O meu nome é Carlos Alexandre Falcone, eu sou do programa de pós-graduação em Biosistemas, no nível de doutorado aqui na Universidade Federal do ABC, e o meu tema proposto para defender em doutorado é alterações cardíacas induzidas pelos compostos urêmicos indoxil sulfato e pecresil sulfato. A minha orientadora é a professora doutora Marcela Sorelli Carneiro Ramos. Nós estamos na área de fisiologia, em subárea fisiologia cardiovascular, do qual, inclusive, nós temos, então, um laboratório de imunologia cardiovascular, que é brilhantemente aí regido pela professora Marcela. Para falar um pouquinho do meu projeto para vocês, eu preciso explicar um contexto, que é o contexto da síndrome cardiorrenal. A síndrome cardiorrenal, então, ela é um tipo de síndrome do qual ela parte de alterações provocadas do rim para o coração ou do coração para o rim. Mais especificamente, nós abordamos no nosso grupo de estudo e no meu projeto de doutorado, um contexto de uma síndrome cardiorrenal classificada como do tipo 3, que seria, então, as alterações renais que podem, então, promover alterações no coração. Então, se a gente pegar aqui um contexto rápido, né, na doença renal crônica, uma pessoa, né, portadora de doença renal crônica tem 5 vezes mais chance de morte prematura, né? E isso se deve, principalmente, o número ali varia de 86% a 87%, por conta de doenças cardiovasculares. Então, o que a gente nota é que conforme diminui a função renal, aumenta o risco prematuro aí de morte, principalmente por doença cardiovascular. E isso, então, é o contexto da síndrome chamada de síndrome cardiorrenal. Se a gente pensar, então, na significância, né, dessa síndrome, uma das propostas é que isso possa acontecer por conta do acúmulo de substâncias, de toxinas no nosso sangue e, consequentemente, no nosso organismo. Essas toxinas, então, né, elas são chamadas de toxinas urêmicas. Uremia deriva da palavra aí de urina no sangue. Então, é como se essas toxinas, então, elas ficassem no nosso sangue e acumulassem nos nossos tecidos, causando, então, uma série de problemas, né, de saúde para nós. Dentre essas toxinas urêmicas, nós, então, abordamos o pecresil sulfato e o indoxil sulfato. Então, ó, vejamos, a diminuição da função renal faz levar, então, ao acúmulo dessas toxinas urêmicas, e aí nós temos diversos problemas nas nossas funções biológicas. Desde 1977, de onde veio a primeira publicação sobre toxina urêmica, né? Ainda com algumas dificuldades ali de propor o modelo ou de explicação de como é que ela acontecia, mas surgiram estudos principalmente, né, depois aí da introdução da hemodiálise, aquele tipo de tratamento, então, de perfusão extracorpórea nos pacientes com doença renal crônica. Em 99, Van Roeder, então, ele cria um grupo de trabalho europeu em toxinas urêmicas, e dali para cá nós temos um aumento significativo aí no número de artigos científicos que retratam as toxinas.
Se a gente pensar, então, nessas duas toxinas, né, tanto o indoxil-sulfato quanto o pecresil-sulfato, mais particularmente o indoxil-sulfato, que é derivado do metabolismo do triptofano, e o pecresil-sulfato, que é derivado do metabolismo da tirosina, eles, então, são aminoácidos, né, que são ingeridos na alimentação, e eles, então, sofrem, né, degradação, sofrem metabolização lá na nossa microbiota intestinal e se transformam, então, em pecresol e indol, ou fenóis e indóis, como a gente costuma classificar também. No fígado, então, eles sofrem uma outra alteração no processo, e a partir dali, então, é criado, né, o pecresil-sulfato e o indoxil-sulfato, que agora são, então, toxinas urêmicas que vão se acumular na nossa circulação e, por conta desse acúmulo, vão gerar, então, uma série de efeitos deletérios às nossas funções biológicas. O que é interessante frisar aqui, pessoal, é que vejam, né, o indoxil-sulfato e o pecresil-sulfato, elas são toxinas urêmicas que, para, né, poder andar ali na nossa circulação, elas têm que se ligar à albumina. Então, são toxinas urêmicas ligadas à proteína. E elas tanto não conseguem, né, ser eliminadas pela urina devido, então, ao problema renal, e elas também, por serem partículas muito pequenas, no máximo 100, 108 Daltons de tamanho, elas também não conseguem ser eliminadas pela membrana dialítica. Por isso que essas duas toxinas, tanto o pecresil-sulfato quanto o indoxil-sulfato, são as toxinas que estão mais ligadas, então, à morte prematura em doentes renais crônicos. Se a gente pensar, então, todas as toxinas urêmicas, elas vão ser absorvidas pelos nossos tecidos, não só pelo rim, aumentando a degradação renal, mas pelos ossos, pelos nossos vasos, pelo nosso tecido encefálico, e vai ocasionar, então, aumento do estresse oxidativo, geração de várias, né, citocinas inflamatórias, algumas fibroses, principalmente fibrose e necrose renal, a metilação de um gene chamado cloto, que atua lá na nossa microbiota, resistência à insulina, diminuição da lipogênese, aumento da lipólise, ativação leucocitária e vários danos endoteliais ligados aí aos radicais livres, aumentando demais, então, o risco de morte das pessoas. Aqui, só para que vocês tenham ideia, essa figura é de um artigo que foi recentemente publicado pelo nosso grupo de estudo, que foi uma revisão sobre toxinas urêmicas. O que se sabe hoje, né, num compilado de informações, é que a degradação do rim, então, geraria uma série de espécies reativas de oxigênio, e com isso, no coração, poderiam, porque o mecanismo ainda não está muito bem explicado, mas aumentar, então, a atividade hipertrófica, fibrótica, inflamatória, né? Além de danos endoteliais aqui para esse sistema. Isso geraria, então, nós temos alguns artigos sugerindo que isso seria, então, causador de arritmias, que seria, então, causador do aumento de espécies de reativos de oxigênio, danos mitocondriais, alterações nos níveis de cálcio e alterações nas junções aderentes ali dos nossos cardiomiócitos. No entanto, a nossa proposta de trabalho é a seguinte, né? Nós sabemos, então, que o aumento do pecresil-sulfato e indoxil-sulfato pode gerar algum dano ao coração. Mas nós queremos saber, né, quais são as disfunções funcionais e morfológicas cardíacas que podem acontecer por conta dessa toxicidade. Então, a gente está trabalhando em cima disso, em um modelo animal, para que a gente possa tentar explicar, né, principalmente ali nas alterações morfológicas, o trofismo cardíaco e nas disfunções funcionais, principalmente baseadas no eletrocardiograma, do funcionamento elétrico do coração, para que a gente possa entender o mecanismo que é gerado por detrás dos efeitos deletérios dessas drogas.
O nosso modelo, então, é um tipo de camundongo da espécie Mus musculus, C57BL, e os nossos tratamentos, então, são com injeções peritoneais de 20 microlitros de pecresil sulfato, 100 microlitros de indoxil sulfatos. Daqui são doses, a da indoxil é dose achada na literatura, consenso literário. Do pecresil nós fizemos um 7 para então determinar a quantificação, porque os estudos eram muito variados. Um modelo de isquemia e reperfusão com cirurgia, com colocação de clamp, né, restringindo então o sangue para o rim durante 1 hora, e modelos que aliam então a isquemia e reperfusão e o tratamento com pecresil sulfato e isquemia e reperfusão junto com indoxil sulfato. Os objetivos, então, do nosso trabalho é conseguir avaliar as alterações cardiovasculares induzidas pela lesão renal, né, por administração dos compostos urêmicos, IS e o PCS, pecresil sulfato. Especificamente, a gente quer, então, analisar as alterações do funcionamento renal, quando a gente trata, então, esses bichos com essas toxinas urêmicas, verificar o quadro inflamatório nesses diferentes protocolos de tratamento, avaliar as alterações do trofismo cardíaco, né, com aquela medida, então, de verificar a morfologia, e fazer análises moleculares para a gente tentar entender, e morfométricas para a gente tentar entender, então, qual é a gravidade com que isso acontece. Investigar o perfil eletrofisiológico, né, depois da instalação da hipertrofia cardíaca induzida por essa lesão renal isquêmica e verificar se com as toxinas urêmicas isso acontece em maior ou menor escala. E avaliar o balanço redox, né, nos diferentes grupos experimentais para ver se a gente consegue entender o modelo de como é que isso acontece. As etapas até o momento já foram feitos 3 sets, né? Um set para a gente verificar só a droga, um segundo set que a gente precisou então achar o consenso do pecresil sulfato, onde nós achamos então 20 microlitros, né? Como suficiente para induzir o processo inflamatório. No primeiro set, foi interessante que ao tratar os bichos somente com as drogas, nós encontramos trofismo cardíaco indoxil sulfato e atrofia, uma diferença morfológica ali no pecresil sulfato. O terceiro set é o efeito do IS-pecresil após a isquemia e reperfusão, ainda está em análise, ele aconteceu agora nesse mês mesmo de outubro. E após as análises desse terceiro set, as próximas etapas, então, é verificar aí o eletrocardiograma desses animais. Agora aqui, o artigo da Nature é um artigo, então, de maio de 2021, que foi a publicação dele, que seria, então, né, MARP4 controla a insuficiência cardíaca isquêmica por meio da destironização dos microtúbulos. Essa MARC4, então, é aquela quinase 4 reguladora da afinidade dos microtúbulos. Então, esse artigo, né, ele está querendo verificar como é que esse coração age, né, quando ele está num quadro de insuficiência cardíaca e o que, né, esses microtúbulos, então, a expressão de microtúbulos, ele pode, então, contribuir para isso. O pano de fundo do artigo, então, ele traz um contexto muito interessante, né, que ele fala que a função cardíaca comprometida após um infarto do miocárdio leva à insuficiência cardíaca crônica, né, e aí você tem um monte de complicações sistêmicas de saúde, além de alta taxa de mortalidade por conta disso. A justificativa, né, que é a destironização dos microtúbulos, está emergindo como um mecanismo importante de regulação da contratibilidade das células do coração. Então, o artigo prega que isso tem sido muito estudado, inclusive para o desenvolvimento de fármacos, ok? A pergunta do artigo é que será que a deficiência de MARC4 ela limita a redução na fração de ejeção do ventrículo esquerdo depois de um infarto? Essa é a pergunta que o artigo quer responder. E a ideia do artigo é conseguir buscar evidências que MARC4 regula, então, a contratibilidade desses cardiomiócitos, ok? O modelo, então, né?
Também é o mesmo tipo de camundongo que eu uso, é o C57. Eles induzem o camundongo a um infarto, né? Na outra apresentação eu vou poder explicar um pouco mais a fundo para vocês como é que é. E eles fazem, então, desde a expressão do mRNA da Mark4, mas eles utilizam também um grupo nocaute, eles fazem estudo in vitro, faz eletrocardiograma, faz transplante de medula óssea, histologia dos tecidos, ensaio de contratibilidade, e medições de cálcio, troponina e marcadores inflamatórios, utilizando a nova de uma via, então, para poder checar todos esses dados. Eu escolhi esse artigo porque é um artigo muito interessante e tem algumas das coisas que eu vou fazer no meu. Inclusive, vai ser um artigo que vai servir como referência aí de forma muito interessante. Os resultados, em suma, só para poder dar aqui uma pitadinha aí, né, para vocês. Então, eles demonstraram que MARC4 tem um papel importante na alteração da contratibilidade dos cardiomiócitos por meio da modulação da destironização dos microtúbulos no coração isquêmico. Aí eles ressaltaram que será interessante examinar se esse efeito protetor, né, da inativação da MARC4 depois do infarto vai ser sustentado meses depois, né, desse infarto, sem induzir outros efeitos colaterais. E eles falam, então, que a inibição de MARC4 pode melhorar a função contrátil nesse cenário de insuficiência cardíaca não isquêmica. Ok? Queria agradecer demais vocês. Aqui no meu está dando 15 minutos e 30 segundos. E a gente se vê, então, na próxima apresentação, tá bom? Um grande abraço a todos.